Bom, continuando com os nossos estudos, a gente vai falar um pouco agora sobre construção de matrizes. Como é que a gente constrói uma matriz? Até agora nos nossos vídeos, nós falamos o que é uma matriz, os tipos principais, né? E agora a gente vai ver como construir. Bom, a construção de uma matriz é muito simples. Ela vai depender de uma expressão, onde essa expressão é dada em função da posição de cada termo pertencente a essa matriz. Vou dar um exemplo. Vamos lá, eu quero construir uma matriz A, uma matriz A 3 por 2, onde os seus termos são esses aqui, tais que A e J é igual a I mais J, bem simples. Pronto. Eu quero construir os termos dessa matriz, certo? Uma matriz A com essa discriminação. Bom, eu não sei quem são os termos que compõem essa matriz, tanto é que é o meu objetivo, é construir. Construir uma matriz implica em saber quais são os números específicos que determinam as posições dessa matriz mediante sua quantidade de linhas e colunas. Então, se ela tem 3 linhas e 2 colunas, essa matriz vai ter o seguinte aspecto. A matriz A, puxa para cá, matriz A, certo? Eu não sei qual o termo o valor exato que ocupa essa posição aqui, mas eu sei que ele está na primeira linha e na primeira coluna dessa matriz. Então, esse termo vai ser o termo da matriz A, que está na primeira linha e na primeira coluna dessa matriz, certo? E com raciocínio semelhante, a gente vai preencher todos os lugares, todas as posições dessa matriz A previamente dada, que tem 3 linhas e 2 colunas. Então, A11, continuando aqui o termo na primeira linha e segunda coluna, e aqui um termo na primeira linha e terceira coluna. Da mesma forma aqui embaixo, termo da matriz A, que agora está na segunda linha, mas na primeira coluna, termo da matriz A na segunda linha e segunda coluna, termo da matriz A, que está na segunda linha e terceira coluna, certo? Esses são os termos que a gente sabe que vão ocupar os números nessa matriz A. Agora, lembra que a gente viu aqui, ó, que os termos que vão fazer, que vão surgir na construção vão depender dessa construção aqui, ó, vão depender dessa escrita. Então, vamos ver aqui. O termo que está na matriz A, que está na primeira linha e primeira coluna, quem será ele? Lembre que o primeiro número é sempre a linha e o segundo número aqui é sempre a coluna. O que essa expressão me diz? Essa expressão me diz que eu devo somar o termo da linha, somar com com o número da coluna correspondente. Então aqui, se a linha é 1 e a coluna é 1, então aqui vai ser 1 mais 1. Olha que conta difícil. Olha que tipo de conta você está fazendo no segundo ano. 2, certo? 1 mais 1 igual a 2. Da mesma forma, todos os outros termos de sua matriz, seja A1, 2, linha mais a coluna, 1 mais 2. Depois, o termo na primeira linha e terceira coluna, 1 mais 3. Agora a gente terminou a primeira linha e vai falar agora da segunda linha. Então, A2, 1, 2 mais 1, que dá 3. A2, 2, 2 mais 2, que dá 4. E A2, 3, 2 mais 3, que resulta em 5. Então, são esses os termos da matriz A dada aí pra gente, né? Portanto, a matriz A, muita atenção na hora do preenchimento. Por que muita atenção? Para você não confundir a posição dos números em linhas e colunas, tá? Veja que esse 2, 3, 4 é correspondente à primeira linha, certo? Apesar de estar escrito aqui como coluna, eles representam os termos da primeira linha. Então, 2, 3, 4, 3, 4 e 5. Então, esses são os termos da minha matriz A dada. Lembrando o seguinte, que uma dúvida pode existir. Então, professor, quer dizer que toda matriz vai ter essa regra aqui de construção? Nem sempre, certo? Essa lei, ela é totalmente livre de poderes, digamos assim. Ou seja, ela pode aparecer de várias formas. Pode aparecer uma subtração, pode ser uma raiz, uma potência, uma equação de segundo grau, se for o caso. Enfim,
O que é importante que você saiba é que essa expressão vai estar sempre escrita em termos de linhas e colunas, e primeiro você identifica os termos genéricos dessa matriz, depois você pega os termos isolados de linha e coluna de cada um dos números e aplica a expressão dada, e depois de aplicar a expressão dada, você acha o número correspondente e reescreve na matriz como solução, certo? Então a gente constrói matriz dessa forma. Continuando, certo? A gente vai falar um pouco agora sobre operações de matrizes. Operações. Bom, matriz é um objeto matemático. E como um objeto matemático, ele é passível de algumas operações. Que operações são essas? Adição, subtração e multiplicação, certo? A ideia é bem simples de somar e subtrair matrizes, certo? Aqui primeiro a gente vai falar de adição e... Por que eu botei essa barra? E subtração. Adição e subtração. Bom, na parte das matrizes, algumas condições têm que ser estabelecidas quando a gente vai fazer operações de soma e diminuição, certo? Em primeiro lugar, não é toda matriz que eu posso somar com outra e não é toda matriz que eu posso diminuir de outra, certo? Antes de eu ver se eu posso fazer essa conta, eu tenho que ver se a condição dada ela é estabelecida entre essas duas matrizes. E que condição é essa? É simples. Você só pode somar ou subtrair duas matrizes se elas forem do mesmo tipo. Ou seja, se a quantidade de linhas e colunas da primeira matriz envolvida for também a mesma quantidade de linhas e colunas da segunda matriz envolvida. Ou seja, uma matriz 2×3, eu só posso somar com outra matriz 2×3. Apenas isso. Se essa for 2×3, essa for 3×2, não posso. Porque lembre que a ordem da escrita do tipo de matriz vai influenciar, certo? 2×3 é 2 linhas e 3 colunas. 3×2 é 3 linhas e 2 colunas, certo? São tipos diferentes, são os mesmos números, porém tipos diferentes, certo? Então, você primeiro tem que verificar se essa condição é estabelecida, é feita. Se essa condição ela é atendida, aí eu posso somar ou subtrair. Apenas para essas duas operações, essa condição tem que ser estabelecida. Tá ok? Então, eu só posso somar ou subtrair matrizes de mesmo tipo. E como é que eu faço isso? Se elas são identificadas como matrizes de mesmo tipo, é só apenas fazer a operação com os termos que estão nas posições correspondentes dessa matriz. Ou seja, o cara na primeira linha, primeira coluna dessa, com o cara da primeira linha, primeira coluna dessa. Depois, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Se for o caso, primeira linha, terceira coluna, primeira linha, terceira coluna. E por aí vai. Os caras que estão nas mesmas posições, eu vou efetuando a operação correspondente. Se for soma, eu somo. Se for subtração, eu subtraio. Certo? Então, vamos lá. Vou tomar uma matriz A aqui. 2, 1, 4, 7. Sei lá, matriz B. 8 menos 1, 9, 0. E matriz C, 3, 1, 1, 3. Eu gosto de escrever muito 1 em exemplo, né? Coisa que eu percebi agora. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, a matriz soma A mais B, eu tenho que verificar se essa matriz soma ela é possível, né? Vamos ver se ela é possível. Qual é o tipo da matriz A? 2×2. Qual é o tipo da matriz B? 2×2 também. São matrizes quadradas de ordem 2. Então eu posso fazer essa soma, tá? Somar matrizes de mesma ordem é possível. Então como é que eu faço essa soma? Eu somo os caras que estão em posições correspondentes. O cara que está aqui, somo com esse cara que está aqui, e esses dois eu somo, esses dois aqui eu vou somar também. Então é bem prático. Se eu vou somar a matriz A com a matriz B, eu pego os caras que estão na matriz A, independentemente, e somo com os caras correspondentes de posição na matriz B. Então A mais B vai ser quanto? A mais B vai ser 2 mais 8. 10. 1 mais menos 1, que dá 1 menos 1, né? 0. 4 mais 9. 13. E 7 mais 0. 7. Está feita a soma de A mais B. Se eu quiser fazer B menos C, por exemplo, né? B menos C, como é que eu faria?
Mesmo processo, certo? Só que agora, em vez de somar, eu vou subtrair. Lembrando que a matriz C é 2 por 2, ou seja, do mesmo tipo, então eu posso efetuar também essa operação de subtração. Então, vamos lá. 8 menos 3, 5. Menos 1, menos 2. 9 menos 1, 8. E 0 menos 3, menos 3. Certo? Então estão feitas essas operações aí dadas para a gente, certo? Aprendemos como construir uma matriz e também vimos as operações principais, né? Adição e subtração. Tem multiplicação também, é algo que eu vou deixar para a nosso próximo encontro virtual aqui, beleza? Então, por enquanto é só, vamos lá em frente, segue o baile.